Existe um livro que mudou o mundo, não apenas uma vez, mas repetidamente ao longo de milênios. Reis morreram por ele. Impérios foram construídos sobre suas palavras. Guerras foram travadas em seu nome. E ainda hoje, bilhões de pessoas buscam suas páginas procurando respostas para as perguntas mais profundas da existência humana. Esse livro é Gênesis, e o que você está prestes a descobrir vai além do que a maioria já ouviu. Gênesis significa começo, origem, nascimento. É o primeiro livro da Torá judaica, o primeiro livro do Antigo Testamento cristão. Mas aqui está algo que poucos sabem. O texto que temos hoje passou por milhares de anos de tradução, interpretação e, sim, controvérsia. Manuscritos antigos encontrados nas cavernas de Qumran, conhecidos como os manuscritos do Mar Morto, revelam variações fascinantes do texto que conhecemos. Algumas dessas diferenças não são pequenas. Elas mudam completamente como entendemos certos eventos. A tradição nos diz que Moisés escreveu Gênesis durante os 40 anos no deserto, compilando histórias orais passadas de geração em geração desde Adão. Estudiosos modernos debatem isso intensamente. Alguns argumentam que Gênesis foi escrito por múltiplos autores ao longo de séculos. Outros defendem a autoria mosaica tradicional. O que ninguém disputa é o poder dessas narrativas. Elas moldaram civilizações inteiras. Mas Gênesis não existe isolado. Textos antigos como o livro de Enoque, o livro dos Jubileus e o livro dos Gigantes expandem e explicam eventos mencionados brevemente em Gênesis. Esses livros foram considerados escritura sagrada por comunidades judaicas antigas. A Bíblia etíope ainda os inclui hoje. Por que foram removidos da maioria das Bíblias? Essa é uma pergunta que teólogos e historiadores continuam debatendo. Quando Gênesis 6:4 menciona que havia gigantes na terra naqueles dias, está se referindo aos Nefilim. Mas quem eram eles? O texto hebraico original usa a palavra Nefilim, que vem da raiz Nafal, significando cair, os caídos. O livro de Enoque dedica capítulos inteiros explicando sua origem. Anjos rebeldes, chamados vigilantes, que abandonaram seu posto celestial e se uniram às filhas dos homens, gerando uma raça híbrida de gigantes. Essas criaturas aterrorizaram a terra, ensinaram segredos proibidos à humanidade e corromperam toda a criação. Isso soa como mitologia? Talvez. Mas evidências arqueológicas de esqueletos humanos gigantes têm sido relatadas por séculos. Estruturas megalíticas como Baalbek, no Líbano, com pedras pesando mais de 800 toneladas, desafiam explicações convencionais. Como civilizações antigas sem tecnologia moderna moveram e colocaram essas pedras impossíveis? Alguns estudiosos sugerem que as histórias dos gigantes preservam memórias de eventos reais que a humanidade não consegue mais explicar completamente. Gênesis também está repleto de simbolismo profético. Cada história, cada personagem aponta para algo maior. Adão é chamado de figura de Cristo, o segundo Adão que viria redimir o que o primeiro perdeu. O sacrifício de Isaque no Monte Moriá prefigura o sacrifício de Jesus séculos depois, possivelmente no mesmo local onde o Templo de Salomão seria construído. José, traído por seus irmãos e depois exaltado para salvar nações, ecoa a história do Messias, rejeitado por seu próprio povo, mas elevado para salvar o mundo. Esses padrões não são coincidências, são intencionais. A narrativa de Gênesis é construída em camadas de significado. Há a história superficial que crianças aprendem na escola dominical. Há os debates teológicos que eruditos discutem em universidades. E há mistérios mais profundos que desafiam nossa compreensão de realidade, tempo
e propósito divino. Então, o que realmente aconteceu no princípio? Como tudo começou? E por que essas histórias antigas ainda importam hoje? Durante esta jornada, vamos explorar não apenas as narrativas familiares, mas os segredos escondidos entre as linhas. Vamos examinar o que textos apócrifos revelam. Vamos considerar debates que a Igreja evitou por séculos. E vamos fazer perguntas que talvez você nunca tenha ouvido antes. Se você está pronto para uma exploração profunda que vai além do superficial, se você quer verdades que provocam pensamento e não apenas histórias confortáveis, então continue conosco. E enquanto embarcamos nesta jornada através do livro mais influente já escrito, se inscreva no canal para mais revelações bíblicas que a maioria nunca descobre. Esta é apenas a superfície de mistérios que atravessam milênios. Agora, voltemos ao momento antes de haver momento, ao instante antes de haver instantes, ao começo absoluto de tudo que existe. Capítulo 2. O dia em que tudo começou. Antes de haver luz, havia Deus. Antes de haver tempo, havia eternidade. Antes de haver espaço, havia a presença divina existindo em uma dimensão além de nossa compreensão. Gênesis 1:1 declara com simplicidade profunda: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Mas essa frase em hebraico contém camadas de significado que se perdem na tradução. A palavra hebraica para Deus aqui é Elohim, uma forma plural que literalmente significa deuses. Isso confundiu estudiosos por séculos. Por que um texto monoteísta usa um nome plural para Deus? Algumas tradições judaicas explicam que é um plural de majestade, como reis usando nós em vez de eu. Teólogos cristãos veem aqui uma pista da Trindade, 3 pessoas em um Deus. Outros sugerem que reflete um conselho divino, uma corte celestial de seres angelicais que participaram da criação. Gênesis 1:2 nos diz que a terra era sem forma e vazia, e trevas cobriam a face do abismo. Mas o hebraico original usa palavras específicas: tohu vabohu, caos e vazio. Isso descreve a criação original ou descreve algo que aconteceu à criação? Alguns teólogos propõem a teoria do gap, sugerindo que entre Gênesis 1:1 e 1:2 houve uma catástrofe cósmica. Eles apontam para Isaías 14 e Ezequiel 28, passagens que descrevem a queda de Lúcifer, e sugerem que sua rebelião destruiu uma criação perfeita inicial, reduzindo a Terra ao caos. Esta teoria é controversa, mas levanta questões fascinantes. Se Satanás caiu antes da criação de Adão e Eva, quando exatamente isso aconteceu? E por que Deus permitiu que uma serpente maligna entrasse no jardim do Éden? O livro de Enoque oferece uma cronologia. Primeiro, Deus criou anjos. Depois, alguns desses anjos se rebelaram sob Lúcifer. Então, Deus criou o universo físico e a humanidade como uma nova ordem de seres, inferiores aos anjos, em poder, mas destinados a julgá-los no final. Seja qual for a verdade sobre esses eventos pré-históricos, Gênesis nos mostra Deus começando a trazer ordem ao caos. E disse Deus: haja luz. E houve luz. Gênesis 1:3 registra as primeiras palavras faladas no universo, palavras que liberaram energia inimaginável. A ciência moderna nos diz que o universo começou com o Big Bang, uma explosão massiva de luz e energia há 13,8 bilhões de anos. Gênesis descreve Deus falando luz à existência. São essas narrativas incompatíveis? Ou estão descrevendo o mesmo evento de perspectivas diferentes? Físicos hoje falam sobre o poder da informação, como padrões de energia organizada criam matéria. Quando Deus falou, Ele introduziu informação no caos, organizando energia em padrões que se tornaram átomos, moléculas, estrelas e planetas. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus,
declara o Salmo 33:6. Essa palavra não era apenas som, era poder criativo, código divino programando a realidade. Durante 6 dias, Deus organizou a criação. Separou luz de trevas, criou atmosfera e oceanos, fez terra seca aparecer, encheu o mundo com plantas, cada uma com sementes contendo instruções genéticas para reproduzir sua própria espécie. No 4º dia, colocou sol, lua e estrelas nos céus. Isso confunde algumas pessoas, porque luz foi criada no 1º dia, mas o sol só no 4º. Como pode haver luz sem sol? Aqui está algo fascinante. Físicos quânticos nos dizem que luz pode existir independente de fontes como estrelas. Fótons, as partículas de luz, são fundamentais ao universo. O Sol é uma fonte de luz, mas não é a luz em si. Quando Deus disse, haja luz, no 1º dia, Ele pode ter criado luz primordial, preenchendo o universo. No 4º dia, Ele organizou essa luz em fontes específicas, estrelas nucleares, incluindo nosso Sol. Isso alinha-se com cosmologia moderna de formas que autores antigos não poderiam ter inventado. O 5º dia trouxe vida aos oceanos e céus. Gênesis 1:21 diz que Deus criou grandes criaturas marinhas. O hebraico usa taninim, que pode significar dragões marinhos ou monstros do mar. Culturas antigas estavam fascinadas com criaturas marinhas massivas. Fósseis de dinossauros marinhos e baleias antigas foram encontrados em todo o mundo. Descrições de Leviatã em Jó 41 descrevem uma criatura marinha tão poderosa que nenhum humano pode domá-la. Existiram criaturas pré-históricas correspondendo a essas descrições? Paleontologia sugere que sim. No 6º dia, Deus criou animais terrestres. E então veio o momento climático, a criação da humanidade. Gênesis 1:26 registra Deus dizendo: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Novamente, linguagem plural. Façamos. Nossa imagem, a nossa semelhança. Com quem Deus estava falando? Anjos? A Trindade? Ou algo mais misterioso? Gênesis 2 nos dá uma segunda perspectiva da criação humana, mais detalhada. Deus formou Adão do pó da terra. A análise científica do corpo humano mostra que somos feitos dos mesmos elementos encontrados no solo: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, cálcio, fósforo. Somos literalmente pó organizado. Mas então, Deus soprou em Adão o fôlego de vida, e o homem se tornou uma alma vivente. Esse fôlego não foi apenas oxigênio, foi vida divina, consciência, o elemento imaterial que nos torna humanos. Se você está achando essas conexões entre escritura antiga e ciência moderna fascinantes, deixe um like neste vídeo. E comente abaixo sua teoria sobre como a criação bíblica se relaciona com descobertas científicas. Esses debates são importantes e sua perspectiva adiciona à conversa. Agora, vamos entrar no jardim onde tudo começou e onde tudo mudou para sempre. Capítulo 3. A escolha, que mudou a humanidade. Deus plantou um jardim no Éden, a leste, e ali colocou o homem que havia formado. Éden, em hebraico, significa deleite ou prazer. Este não era um jardim comum. Era um paraíso literal, um lugar onde o céu tocava a terra. Rios fluíam dele, incluindo o Tigre e o Eufrates, rios reais que ainda existem hoje na região da Mesopotâmia. Alguns estudiosos situam o Éden no atual Iraque, outros na Turquia, alguns até na África. A localização exata permanece um mistério, talvez intencionalmente escondida após a expulsão da humanidade. No centro deste jardim estavam 2 árvores especiais: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que Deus colocou uma árvore proibida no jardim? Esta pergunta incomoda pensadores há milênios.
Se Deus não queria que Adão e Eva comessem dela, por que criar essa tentação? A resposta está na natureza do amor e da liberdade. Amor genuíno requer escolha. Se Deus tivesse criado robôs programados para obedecê-lo, não haveria relacionamento real. Obediência forçada não é virtude. Então, Deus deu à humanidade livre-arbítrio, a capacidade de escolher obediência ou rebelião, confiança ou independência. A árvore proibida representava essa escolha. Coma e declare independência de Deus. Abstenha-se e demonstre confiança em sua sabedoria. Mas havia mais acontecendo naquele jardim do que Gênesis inicialmente revela. Aprendemos em Ezequiel 28 sobre um querubim ungido, coberto de pedras preciosas, que estava no Éden, o jardim de Deus. Este ser, identificado por muitos como Lúcifer antes de sua queda, tinha acesso ao paraíso. Sua presença ali sugere que o Éden era um lugar onde os reinos celestial e terrestre se sobrepunham. Anjos podiam andar ali, e um desses anjos, agora caído, tinha uma missão: destruir a nova criação de Deus. Satanás escolheu uma forma sutil, a serpente. Gênesis 3:1 nos diz que a serpente era o mais astuto de todos os animais. Em hebraico, astuto é arum, a mesma raiz usada para nu no capítulo anterior. Há um jogo de palavras aqui. Adão e Eva estavam nus, Aron, sem vergonha, mas a serpente era astuta, Arum, com intenção maliciosa. Inocência versus astúcia, vulnerabilidade versus manipulação. A serpente abordou Eva com uma pergunta: foi isso mesmo que Deus disse? Esta estratégia é antiga como o próprio mal: plantar dúvida sobre a palavra de Deus. Não negar diretamente no início, mas questionar, distorcer, fazer parecer que Deus está segurando algo bom. Eva respondeu corretamente, citando o mandamento de Deus. Mas ela adicionou algo que Deus não havia dito: nem tocareis nela. Deus disse não comer, não disse nada sobre tocar. Por que Eva acrescentou isso? Alguns rabinos sugerem que Adão, tentando proteger Eva, construiu uma cerca ao redor da lei, fazendo-a mais rigorosa que a ordem divina. Outros sugerem que Eva estava tentando parecer mais obediente do que era. De qualquer forma, sua adição mostrou que ela já estava raciocinando sobre a árvore, pensando sobre ela, chegando perto demais do limite. A serpente então mentiu descaradamente: certamente não morrereis. Primeira mentira direta registrada na história. Deus sabe que no dia em que comerdes, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Aqui está a tentação central: tornar-se como Deus. Autodeificação. O mesmo pecado que derrubou Lúcifer, agora sendo oferecido à humanidade. Eva olhou para o fruto. Era agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. 3 coisas a atraíram: desejo físico, bom para comer; desejo estético, agradável aos olhos; e desejo intelectual, desejável para a sabedoria. O apóstolo João mais tarde escreveria sobre a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Eva experimentou todas as 3 tentações em um momento. Ela pegou o fruto e comeu. Deu a Adão, que estava com ela, e ele também comeu. Aqui está uma pergunta controversa: onde estava Adão durante esta conversa? O texto diz que ele estava com ela. Estava ele em silêncio? Ele ouviu a serpente mentir e não disse nada? Por que não protegeu Eva ou a lembrou do mandamento de Deus? Romanos 5 mais tarde culparia Adão, não Eva, pela queda da humanidade. Por um homem entrou o pecado no mundo. Paulo coloca a responsabilidade principal em Adão, sugerindo que ele tinha a liderança e falhou em exercê-la. No momento em que comeram, seus olhos foram abertos.
mas não da forma que esperavam. Em vez de iluminação divina, experimentaram vergonha. Viram sua nudez pela primeira vez com culpa. Pegaram folhas de figueira e fizeram coberturas para si mesmos. Tentativa humana de cobrir pecado com esforços próprios. Um padrão que a humanidade tem repetido desde então. Quando Deus caminhou no jardim na viração do dia, Adão e Eva se esconderam. Pense nisso. Eles se esconderam de Deus. O ser que os criou, que os amava, que lhes deu tudo, agora era alguém de quem tinham medo. Pecado sempre cria distância entre nós e Deus. Sempre produz vergonha e medo. Deus chamou: "Onde estás?" Ele sabia onde Adão estava. A pergunta era para Adão confrontar sua nova realidade. Ouvi a tua voz no jardim e temi, porque estava nu. Adão admitiu medo, mas quando Deus perguntou quem lhe dissera que estava nu, Adão culpou Eva. A mulher que me deste, ela me deu do fruto. Culpou Eva e, implicitamente, Deus. Eva, por sua vez, culpou a serpente. Círculo de responsabilidade quebrado. Ninguém assumindo culpa. Deus pronunciou julgamentos. A serpente. Rastejar no pó e inimizade eterna com a humanidade. Mas neste julgamento havia uma promessa. A semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Primeira profecia messiânica. Um descendente de Eva derrotaria o mal. Cristãos veem isso como predição de Jesus, nascido de uma virgem, sem semente humana, que esmagaria Satanás através da cruz. A Eva, dor no parto e tensão no casamento. Ao Adão, trabalho árduo arrancando o sustento de uma terra agora amaldiçoada. E para ambos, morte. Pó és, e ao pó voltarás. Mortalidade entrou no mundo. Cada ser humano, desde então, herdou essa sentença de morte. Mas até na maldição havia misericórdia. Deus fez roupas de peles para Adão e Eva. Isto significava que um animal teve que morrer. Primeiro derramamento de sangue. Primeira morte registrada. Primeira demonstração de que pecado requer sacrifício. Gerações depois, este princípio culminaria no maior sacrifício de todos. Se essas camadas de significado estão abrindo sua mente para a profundidade das Escrituras, compartilhe este vídeo com alguém que ama mistérios bíblicos. E continue conosco enquanto a história fica mais escura e as consequências da escolha humana se desdobram em tragédia. Capítulo 4. O primeiro derramamento de sangue. Expulsos do Éden, Adão e Eva começaram uma nova vida em um mundo agora hostil. Espinhos e cardos cresciam onde antes havia apenas beleza. Trabalho que deveria ser alegria tornou-se fardo. Parto que deveria ser milagre tornou-se agonia. Mas eles continuaram. Eva concebeu e deu à luz Caim. Adquiri um homem do Senhor, ela declarou. Havia esperança em suas palavras. Talvez este filho fosse o prometido libertador, mas Caim não era o redentor. Era algo mais escuro. Seu nome significa adquirido ou lança, mas também soa como a palavra hebraica para metalúrgico ou forjador. Isto se tornaria significativo. Caim se tornou agricultor, trabalhando o solo amaldiçoado. Seu irmão mais novo, Abel, escolheu ser pastor, cuidando de rebanhos. 2 irmãos, 2 vocações, 2 destinos. Chegou o tempo de trazerem ofertas a Deus. Gênesis não explica por que trouxeram ofertas, ou como sabiam que deveriam fazer isso. Provavelmente, Adão ensinou seus filhos sobre adoração, sobre se aproximar de Deus com presentes. Caim trouxe do fruto do solo. Abel trouxe dos primogênitos de seu rebanho e de sua gordura. Deus aceitou Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por quê? Esta pergunta tem gerado debates por milênios. Alguns dizem que ofertas de sangue eram necessárias porque pecado requer derramamento de sangue para expiação. Hebreus 9:22.
Mais tarde afirma: sem derramamento de sangue não há remissão. Sob esta interpretação, Abel entendeu que precisava de um substituto sangrento para seus pecados, enquanto Caim arrogantemente ofereceu trabalho de suas próprias mãos. Outros argumentam que não era o tipo de oferta, mas o coração por trás dela. Abel trouxe o melhor, os primogênitos. Caim apenas trouxe alguns dos frutos. Não os primeiros, não os melhores, apenas alguns. Abel deu com fé e sacrifício. Caim deu por obrigação, segurando o melhor para si. Hebreus 11:4 diz: pela fé, Abel ofereceu a Deus melhor sacrifício do que Caim. A fé era o diferencial. Há também uma teoria mais sinistra mencionada em textos judaicos antigos: o Targum Pseudo-Jonatas. Uma paráfrase aramaica adiciona detalhes não encontrados em Gênesis. Ele registra que Caim e Abel discutiram antes das ofertas sobre a natureza de Deus e julgamento. Caim argumentou que não há julgamento, nem juiz, nem mundo vindouro. Abel contestou, afirmando que Deus julga e recompensa segundo as obras. Esta disputa teológica teria tornado a rejeição da oferta de Caim não apenas sobre o presente, mas sobre sua falta de fé no próprio Deus. Independente da razão, Caim ficou furioso. Seu rosto caiu. Deus, vendo o perigo, alertou Caim diretamente: por que estás irado? Se fizeres bem, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Seu desejo é contra ti, mas tu deves dominá-lo. Que imagem poderosa! Pecado retratado como uma besta agachada, pronta para assaltar, desejando devorar Caim. Mas ele tinha poder para dominá-lo. Esta é uma das verdades mais importantes nas Escrituras. Você pode dominar o pecado. Você não é vítima indefesa de seus impulsos. Deus não daria o comando a menos que fosse possível. Caim tinha escolha. Ele poderia ter se arrependido, oferecido corretamente, mudado seu coração. Mas ele não escolheu esse caminho. Ele escolheu ira, escolheu inveja, escolheu assassinato. Caim falou com Abel, seu irmão. Gênesis não registra o que ele disse. Manuscritos antigos, como a Septuaginta grega, adicionam: vamos ao campo. Caim atraiu Abel para um lugar isolado, longe de testemunhas, longe de ajuda, longe de seus pais. E ali, em campo aberto, Caim atacou Abel. O primeiro assassinato. Irmão matando irmão. Violência entrando na família humana pela primeira vez. Como Caim matou Abel? A Bíblia não diz. Tradições judaicas sugerem que ele o espancou até a morte com uma pedra ou pedaço de pau. O livro dos Jubileus, texto apócrifo, afirma que Caim esmagara Abel com uma pedra. Outras tradições dizem que ele usou ferramentas agrícolas, uma foice ou arado. Seja qual for o método, o resultado foi horror. Sangue inocente embebendo o solo. A primeira pessoa a nascer, naturalmente, tornou-se a primeira pessoa a morrer naturalmente. E morte não veio por doença ou velhice. Veio por assassinato. Deus confrontou Caim. Onde está Abel, teu irmão? Novamente, Deus sabia a resposta. A pergunta era para Caim. E Caim mentiu. Não sei. Sou eu guardador de meu irmão? Sua resposta revelou seu coração. Não apenas matou, mas mentiu e mostrou desprezo completo pela vida de seu irmão. Não sou guardador dele. Não sou responsável. Mas Deus respondeu com palavras que ecoam através dos séculos. O que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama a mim desde a terra. O sangue de Abel tinha voz. Clamava por justiça. Hebreus 12:24. Mais tarde contrasta isso com o sangue de Jesus, que fala melhor coisa do que o de Abel. Abel clamava por vingança. Jesus clama por misericórdia. Deus amaldiçoou Caim. Agora és maldito desde a terra, que abriu sua boca para receber o sangue de teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais sua força.
fugitivo e vagabundo serás na terra. A profissão de Caim, agricultura, foi-lhe tirada. O solo o rejeitaria. Ele vagaria sem lar, sem descanso. Caim reclamou que o castigo era pesado demais. Não expressou remorso por Abel. Apenas se preocupou consigo mesmo. Serei oculto de tua face, e serei fugitivo. Qualquer que me achar, me matará. Aqui está uma pergunta intrigante. Quem mataria Caim? Só Adão e Eva existiam além dele, certo? Errado. Gênesis 5:4 nos diz que Adão viveu 930 anos e teve outros filhos e filhas. No tempo em que Caim matou Abel, décadas podem ter passado. Adão e Eva podem ter tido dezenas ou centenas de outros filhos. A população humana estava crescendo. Deus, em misericórdia, colocou um sinal em Caim para que ninguém o matasse. 7 vezes vingança cairia sobre quem o matasse. Caim saiu da presença de Deus e habitou na terra de Nod, leste do Éden. Ele construiu uma cidade, casou-se, teve filhos. Seus descendentes se tornaram ferreiros, músicos, criadores de gado. Civilização cresceu da linhagem de Caim, mas violência também cresceu. Lameque, descendente de Caim, gabou-se às suas esposas. Matei um homem por me ferir, um jovem por me pisar. Se Caim será vingado 7 vezes, Lameque 77. Ciclo de violência escalando. Orgulho em derramamento de sangue. Humanidade mergulhando mais fundo em trevas. Enquanto isso, Adão e Eva tiveram outro filho, Sete, para substituir Abel. E foi através da linhagem de Sete que a esperança continuou. Foi sua linhagem que invocou o nome do Senhor. Foi desta linhagem que Noé viria. E foi desta linhagem que, eventualmente, o Messias nasceria. Você está vendo padrões aqui? 2 linhagens. Uma de Caim, marcada por violência e autoexaltação. Outra de Sete, buscando Deus. Este tema de 2 linhagens, 2 caminhos, 2 destinos, percorre toda a Bíblia. Qual caminho você está seguindo? Comente sua reflexão abaixo. E se esta exploração profunda está impactando você, clique em curtir para que mais pessoas descubram estas verdades. Agora, a história fica ainda mais estranha enquanto anjos começam a descer. Capítulo 5. Quando os anjos caminharam entre nós. Gerações se passaram. A humanidade se multiplicou pela terra. Gênesis 6 abre com um dos versículos mais misteriosos de toda a Bíblia. Quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Os filhos de Deus, em hebraico, Bene Elohim. Este termo aparece várias vezes no Antigo Testamento, sempre se referindo a seres angelicais. Jó 1:6 fala dos filhos de Deus apresentando-se perante o Senhor e Satanás vindo entre eles. Jó 38:7 diz que os filhos de Deus cantaram juntos na criação, mas aqui em Gênesis 6, estes filhos de Deus fazem algo chocante. Eles tomam esposas humanas. Isto levanta questões teológicas massivas. Anjos podem se reproduzir? Anjos têm corpos físicos? Jesus disse que na ressurreição, as pessoas nem casam, nem são dadas em casamento, mas são como anjos. Isso implica que anjos não se reproduzem. Então, o que está acontecendo em Gênesis 6? O livro de Enoque, considerado escritura sagrada pela igreja etíope e citado na epístola de Judas, dedica capítulos inteiros a explicar este evento. Segundo Enoque, 200 anjos, liderados por Senjasa e Azazel, conspiraram para deixar seu domínio celestial. Eles desceram no Monte Hermon e fizeram um pacto. Todos desceriam juntos ou nenhum, para que a culpa fosse compartilhada. Eles tomaram esposas humanas e ensinaram à humanidade segredos proibidos.
feitiçaria, encantamentos, fabricação de armas, cosméticos, astrologia. A união entre estes anjos caídos, chamados vigilantes, e mulheres humanas, produziu prole híbrida. Gênesis 6:4 chama-os de Nefilim. Havia gigantes na terra naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Esses foram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Nefilim vem da raiz hebraica Nafal, cair, os caídos. Estes não eram humanos normais, eram gigantes, híbridos angelicais humanos, possuindo força sobre-humana e apetites perversos. O livro de Enoque descreve que eles cresceram até 300 côvados de altura, cerca de 150 metros. Embora isso possa ser exagero poético, e consumiam toda a produção humana, depois começaram a devorar uns aos outros e até humanos. Isto soa fantástico demais para acreditar. Considere isto. Culturas ao redor do mundo têm lendas de gigantes e semideuses. Os gregos tinham os titãs e Nefilim. Os nórdicos tinham os jotuns. Hindus têm asuras. Nativos americanos contam histórias de gigantes canibais. Mitos sumérios falam do Anunnaki. Todas essas lendas preservam memórias de seres híbridos pré-dilúvio. Evidência arqueológica também intriga. Estruturas megalíticas como Stonehenge, as pirâmides, Pumapunku na Bolívia, apresentam pedras pesando dezenas de toneladas, cortadas com precisão impossível para ferramentas da época. Ruínas submersas em todo o mundo sugerem civilizações avançadas que foram destruídas por inundações cataclísmicas. Esqueletos gigantes foram relatados por exploradores do século XIX, embora muitos desses relatos sejam difíceis de verificar hoje. O ponto crucial é este: o que aconteceu antes do dilúvio corrompeu completamente a raça humana. Gênesis 6:5 registra: O Senhor viu que a perversidade do homem era grande na terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Todo pensamento continuamente mau. Nível total de corrupção. Alguns estudiosos argumentam que a corrupção não era apenas moral, mas genética. Os Nefilim estavam poluindo o pool genético humano. Se isso continuasse, não haveria humanos puros restantes. E se não houvesse humanos puros, como o Messias prometido poderia nascer da semente da mulher? A linhagem messiânica teria sido contaminada. Sob esta visão, o dilúvio não foi apenas julgamento, mas preservação. Deus tinha que destruir os Nefilim para salvar a humanidade. Deus declarou: Meu espírito não contenderá para sempre com o homem, porque ele também é carne. Seus dias serão 120 anos. Isto significava que Deus daria à humanidade 120 anos para se arrepender antes de enviar o dilúvio. Ou significava que o tempo de vida humano seria reduzido a 120 anos após o dilúvio. Estudiosos debatem ambas as interpretações. O coração de Deus foi movido pela tristeza. Gênesis 6:6 diz: Então o Senhor arrependeu-se de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Deus pode se arrepender? Esta é uma das questões teológicas mais controversas. Se Deus é onisciente, ele sabia que isto aconteceria. Então por que arrependimento? A palavra hebraica nacham significa ter pesar, lamentar, sentir tristeza. Não implica que Deus cometeu erro, mas que ele sente dor genuína pelo pecado humano. Deus não é indiferente. Nossos pecados o afetam emocionalmente. Este versículo revela o coração de um pai amoroso, quebrado pela rebelião de seus filhos. Deus decidiu: destruirei da face da terra o homem que criei, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até à ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Julgamento catastrófico. Reset global. Mas havia uma exceção.
Um homem encontrou graça. Um homem era justo. Um homem andava com Deus em um mundo que o abandonara completamente. Seu nome era Noé, e ele seria o salvador da raça humana. Mas antes de chegarmos à construção da arca e o dilúvio que mudou tudo, inscreva-se neste canal. Estamos apenas arranhando a superfície de mistérios que a maioria nunca explora. As próximas revelações vão desafiar tudo o que você pensava saber sobre a história antiga. Capítulo 6. O dilúvio e os segredos submersos. Noé tinha 500 anos quando Deus lhe falou. 500 anos. As pessoas viviam centenas de anos antes do dilúvio. Adão viveu 930 anos. Matusalém, avô de Noé, viveu 969 anos, o recorde bíblico. Por que as pessoas viviam tanto? Teorias incluem melhor genética sem séculos de mutações acumuladas, dieta perfeita, ambiente sem poluição e possivelmente um dossel de vapor de água acima da atmosfera filtrando radiação prejudicial. Gênesis 2:6 menciona que uma névoa subia da terra e regava toda a face do solo. Alguns propõem que antes do dilúvio não chovia. Em vez disso, um dossel de vapor de água envolvia o planeta, criando efeito estufa uniforme, clima tropical mundial e pressão atmosférica mais alta. Isto explicaria fósseis de plantas tropicais em regiões polares e fósseis marinhos no topo de montanhas. Quando este dossel colapsou durante o dilúvio, chuva caiu pela primeira vez, e condições pós-dilúvio encurtaram drasticamente a expectativa de vida. Deus deu a Noé instruções específicas. Faze uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumearás por dentro e por fora com betume. Madeira de gofer não é identificável hoje. Pode ter sido cipreste, cedro ou uma espécie extinta. A arca teria 135 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros de altura. Engenheiros navais modernos analisaram essas dimensões e concluíram que a proporção 30.5.3 é ideal para estabilidade e capacidade de carga. Noé não tinha treinamento de engenharia, mas as dimensões que Deus deu eram perfeitas. Mas por quanto tempo Noé construiu a arca? A Bíblia não diz explicitamente, mas Gênesis sugere cerca de 100 anos. Noé tinha 500 anos quando seus filhos nasceram e 600 quando o dilúvio veio. Durante um século, ele trabalhou nessa estrutura massiva, avisando as pessoas do julgamento vindouro. 2 Pedro 2:5 chama Noé de pregador de justiça. Ele construía e pregava, construía e avisava, e ninguém escutou. Jesus mais tarde disse: como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Vida normal, continuando enquanto o julgamento se aproximava. As pessoas zombavam de Noé. Riam de suas advertências, continuavam em seus pecados. Finalmente, Deus disse: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque vi que és justo diante de mim nesta geração. Noé, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, e suas esposas entraram, 8 pessoas. E então os animais vieram, 2 de cada espécie imunda, 7 de cada espécie limpa. Não animais de cada espécie individual hoje existente, mas de cada tipo criado. Deus os trouxe à arca. Noé não teve que caçá-los. E então Deus fechou a porta. Imagem poderosa. Quando Deus fecha a porta, ninguém pode abrir. Noé e sua família estavam seguros. Todos do lado de fora estavam condenados. Durante 7 dias, esperaram no escuro da arca. E então começou. Gênesis 7:11 registra com precisão. No ano 600 da vida de Noé,
aos 17 dias do segundo mês. Naquele dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo e as janelas dos céus se abriram. 2 fontes de água, de baixo e de cima. As fontes do grande abismo eram enormes reservatórios subterrâneos de água sob pressão. Quando eles explodiram, jatos massivos de água, lama e magma dispararam quilômetros no ar. Ao mesmo tempo, as janelas do céu se abriram, o dossel de vapor colapsou e chuvas torrenciais começaram. Durante 40 dias e 40 noites choveu, mas a água não veio apenas da chuva, veio das profundezas da terra. Atividade tectônica catastrófica rasgou o planeta. Continentes se separaram, montanhas surgiram, vales se afundaram. O mundo foi totalmente reformulado. Esta não foi uma inundação local, foi global, cataclísmica, recriação. A água subiu por 150 dias. Cobriu as montanhas em pelo menos 7 metros. Tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que estava em terra seca, morreu. Bilhões de humanos, bilhões de animais. Os nefilim gigantes foram destruídos. Textos apócrifos como o livro de Enoque dizem que os espíritos dos nefilim mortos tornaram-se demônios, espíritos desencarnados, vagando pela terra, buscando possuir humanos. Isto explicaria a proliferação de atividade demoníaca registrada no Novo Testamento. Mas Noé estava seguro. A arca flutuou. Não precisava de navegação, apenas flutuabilidade. Durante 5 meses, flutuou sobre um mundo destruído. Imagine estar dentro, no escuro, ouvindo as ondas, cuidando de centenas de animais, sem saber se algum dia veriam terra novamente. Finalmente, Deus se lembrou de Noé. Ele enviou vento sobre as águas. As fontes do abismo e as janelas dos céus foram fechadas. A chuva parou. A água começou a recuar. A arca repousou nos montes de Ararat, na Turquia moderna. Durante milênios, exploradores têm procurado os restos da arca. Alguns afirmam tê-la encontrado, mas nenhuma evidência conclusiva foi confirmada. Talvez Deus tenha preservado seu mistério. Noé enviou um corvo, depois uma pomba. A pomba voltou com um ramo de oliveira. Vida estava retornando. Finalmente, após mais de 1 ano dentro da arca, Deus disse: "Sai da arca." Noé abriu as portas. Luz do sol inundou. Ar fresco. Terra seca. Eles estavam vivos. Humanidade tinha uma segunda chance. A primeira coisa que Noé fez foi construir um altar e oferecer sacrifícios. Gratidão a Deus. Reconhecimento de que sobrevivência não foi por esforço próprio. E Deus, cheirando o aroma agradável, fez uma promessa: "Nunca mais tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem. Nunca mais ferirei todo vivente como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão." Como sinal desta aliança, Deus colocou o arco-íris nas nuvens. Sempre que aparecesse, Deus se lembraria de sua promessa. Fisicamente, arco-íris ocorre quando luz solar refrata através de gotas de água. Se nunca havia chovido antes, talvez arco-íris nunca tivesse sido visto. Agora, após cada tempestade, o arco apareceria como lembrete de misericórdia de Deus. Mas a humanidade aprendeu a lição. Continue assistindo, e se estas revelações estão abrindo seus olhos para camadas de significado que você nunca viu, compartilhe este vídeo. A história está prestes a mostrar que o coração humano não mudou, mesmo após o julgamento mais severo da história. Capítulo 7. A torre que desafiou os céus. Após o dilúvio, Deus abençoou Noé e seus filhos. "Sede fecundos e multiplicai-vos, e enchei a terra. Espalhem-se, preencham o planeta." Mas a humanidade tinha outros planos. Gênesis 10 lista as nações descendentes de Sem,
Cam e Jafé, espalhando-se pelas regiões. Mas Gênesis 11 revela que, inicialmente, todos permaneceram juntos. Era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Unidade linguística completa. Todos podiam se comunicar perfeitamente. Enquanto migravam do Oriente, encontraram um vale em Sinar, Mesopotâmia, e se estabeleceram. Esta era a terra da futura Babilônia, berço de impérios antigos como Suméria, Acádia e Babilônia. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Usaram tijolos em vez de pedra e betume em vez de argamassa. Então propuseram: Edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Este projeto tinha múltiplas motivações. Primeira, construir um nome para si mesmos. Autoglorificação. Segunda, não serem espalhados. Desobediência direta ao comando de Deus de encher a terra. Terceira, torre que tocasse os céus. Tentativa de alcançar o divino por esforço humano. O historiador judeu Joséfo, escrevendo no 1º século, afirma que Nimrod, bisneto de Noé através de Cam, foi o líder deste projeto. Gênesis 10, 8-10 diz que Nimrod tornou-se poderoso caçador diante do Senhor, e seu reino começou com Babel. O nome Nimrod pode significar nos rebelaremos. Tradições o retratam como o primeiro rei após o dilúvio, estabelecendo o governo humano em desafio a Deus. Ele uniu a humanidade em rebelião organizada. A torre provavelmente era um zigurate, pirâmide de degraus comum na Mesopotâmia. Estas estruturas serviam como templos, com o topo sendo lugar de adoração a deuses pagãos. Babel não era apenas orgulho arquitetônico, era centro de falsa religião, astrologia e possivelmente tentativa de contactar entidades espirituais, repetindo a rebelião pré-dilúvio. O livro de Jasher, texto antigo mencionado em Josué 10:13, expande a história de Babel. Afirma que a construção levou 43 anos e usou milhões de tijolos. O topo tinha ídolos segurando espadas apontadas para o céu, simbolizando desafio a Deus. Se um homem caía e morria durante a construção, ninguém se importava. Mas se um tijolo caía e quebrava, todos lamentavam porque tijolos eram valiosos. Vida humana havia sido desvalorizada novamente. Deus desceu para ver a cidade e a torre. Ironia deliberada. A torre que deveria alcançar o céu era tão insignificante que Deus teve que descer para vê-la. Nossos maiores esforços são minúsculos perante a grandeza divina. Deus disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. Agora, não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Novamente, linguagem plural. Vinde, desçamos. Deus falando dentro da Trindade, ou a corte angelical. A solução divina era linguística. Instantaneamente, Deus alterou a capacidade de compreensão das pessoas. Famílias podiam ainda entender umas às outras, mas grupos diferentes falavam línguas completamente novas. Caos se seguiu. Trabalhadores não conseguiam se comunicar. Líderes não conseguiam coordenar. O projeto desmoronou. Linguistas modernos confirmam que todas as línguas humanas se dividem em famílias linguísticas distintas, sem ancestral comum provável. Indo-europeu, sino-tibetano, afro-asiático e outras famílias surgiram independentemente. Evolucionistas esperariam transição gradual de uma protolíngua, mas evidência mostra divergência súbita, consistente com a narrativa de Babel. As pessoas se espalharam pela terra, exatamente como Deus havia ordenado. A cidade foi chamada Babel, porque ali
o Senhor confundiu a língua de toda a terra. Babel vem da raiz hebraica Balau, confundir. Ironicamente, em acadiano babilônico, Babel significa porta de Deus. Os babilônios viam sua cidade como portal para o divino. Deus a viu como monumento de confusão. Este evento explica a diversidade de culturas, línguas e nações. Também estabelece padrão repetido na Bíblia. Humanidade tentando alcançar Deus por esforços próprios sempre falha. Torre de Babel é metáfora de toda religião feita por humanos. Apenas quando Deus desce até nós, como faria através de Jesus, pode haver verdadeira conexão. Após Babel, o foco bíblico estreita. Em vez de lidar com todas as nações, Deus vai escolher uma família através da qual abençoará todas as famílias da terra. Esta escolha começa com um homem em Ur dos Caldeus. Seu nome era Abrão, depois Abraão. E sua jornada de fé moldaria a história humana para sempre. Curta este vídeo se você está fascinado por como esses eventos antigos explicam nosso mundo moderno. E deixe um comentário. Você acha que Babel foi julgamento ou misericórdia? Deus estava punindo a humanidade ou protegendo-a de uma tirania global unificada? Debate nos comentários. Agora, prepare-se para conhecer o homem que deixou tudo baseado em uma promessa impossível. Capítulo 8. O homem que deixou tudo por uma promessa. 10 gerações após Noé, em Ur dos Caldeus, nasceu um homem chamado Abrão. Ur era uma das cidades mais avançadas do mundo antigo, centro de comércio, cultura e religião. Tinha templos massivos, chamados zigurates, dedicados ao deus Luanana. Arqueólogos escavaram Ur e encontraram evidências de riqueza e sofisticação. Abrão cresceu nesta metrópole, provavelmente envolvido em negócios familiares. Mas Ur era também centro de idolatria. O livro de Josué 24:2 revela: Vossos pais, Tera, pai de Abraão e pai de Naor, habitaram antigamente da além do rio e serviram a outros deuses. A família de Abrão adorava ídolos. Tradições judaicas do Midrash contam que Terá, pai de Abrão, fabricava e vendia ídolos. Jovem Abrão, segundo estas tradições, questionava a lógica de adorar estátuas feitas por mãos humanas. Uma história famosa do Midrash diz que Abrão destruiu os ídolos na loja de seu pai, colocando um cajado na mão do maior ídolo e dizendo a Terá que os ídolos brigaram e o maior destruiu os outros. Terá disse: Não seja tolo, ídolos não podem fazer nada. Abrão respondeu: Então por que você os adora? Esta história, embora não bíblica, captura a jornada de Abrão de politeísmo para monoteísmo. Atos 7:2-3 revela que Deus apareceu a Abrão enquanto ainda estava em Ur, antes de ir para Harã. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse-lhe: Sai da tua terra e da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Primeira revelação divina registrada a Abrão. Deus se revelou em uma cultura pagã a um homem de família idólatra. Graça eletiva. O chamado era radical. Deixe sua terra, sua família, seu pai. Vá para um lugar que eu mostrarei. Deus não especificou onde. Apenas vá, e eu te mostrarei. Isto requer fé extraordinária. Abraão tinha 75 anos. Idade onde a maioria se estabelece, não começa aventuras. Mas Abrão obedeceu. Gênesis 12:4 simplesmente afirma: Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe tinha dito. Ele levou sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló, e todos os bens que haviam acumulado e as pessoas que haviam adquirido em Harã. Chegaram à terra de Canaã, e Deus apareceu novamente. À tua descendência darei esta terra. Promessa de terra. Mas havia um problema. Sarai era estéril.
Gênesis 11:30 declara claramente: Sarai era estéril, não tinha filhos. Como Deus daria terra aos descendentes de Abrão se Abrão não tinha descendentes? Abrão construiu um altar e invocou o nome do Senhor. Ele se moveu pela terra, construindo altares, reivindicando a promessa pela fé, embora não possuísse nem 1 metro da terra. Hebreus 11:8 comenta: Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Anos se passaram. A promessa não se cumpriu. Deus apareceu a Abrão em visão. Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Mas Abrão expressou frustração. Senhor Deus, que me darás? Pois continuo sem filhos. Honestidade bruta com Deus. Abrão não estava fingindo ter fé quando sentia dúvidas. Ele colocou sua pergunta diante de Deus. Deus levou Abrão para fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. Assim será a tua descendência. Sob o céu estrelado do deserto, milhões de estrelas brilhando, Deus prometeu que os descendentes de Abrão seriam incontáveis. E Gênesis 15:6 registra: Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça. Este versículo é fundacional para a teologia cristã. Paulo o cita repetidamente em Romanos e Gálatas. Abraão foi justificado, declarado justo, não por obras, mas por fé. Ele simplesmente acreditou na promessa de Deus, e Deus creditou isso como justiça. Este é o princípio da salvação pela graça através da fé, não por obras. Mas então, Abrão e Sarai cometeram um erro. Sarai, vendo que não tinha filhos, deu sua serva egípcia, Agar, a Abrão como concubina. Talvez eu possa ter filhos através dela. Abrão concordou. Agar concebeu, e tensão doméstica explodiu. Agar desprezou Sarai. Sarai a maltratou. Agar fugiu para o deserto. Mas Deus viu Agar. O anjo do Senhor a encontrou e disse: Volta à tua senhora, terás um filho, e o chamarás Ismael. Deus prometeu multiplicar os descendentes de Ismael também. Agar chamou Deus de El-Roi, o Deus que me vê. Pela primeira vez na Bíblia, alguém nomeia Deus. E é uma serva egípcia, não a esposa da aliança. Deus vê todos, até os marginalizados. Ismael nasceu. Abrão tinha 86 anos, mas Ismael não era o filho da promessa. Deus esperou mais 13 anos, até Abrão ter 99, antes de aparecer novamente. Por quê? Talvez para deixar absolutamente claro que o cumprimento seria milagroso, não por esforço humano. Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, pai de multidões. Mudou Sarai para Sara, princesa. Estabeleceu circuncisão como sinal da aliança e prometeu: Sara terá um filho. Abraão riu, não de descrença, mas de alegria espantada. Pode um homem de 100 anos ter filho? Pode Sara aos 90 dar à luz? Deus respondeu: Há alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti, e Sara terá um filho. Se você está percebendo que nada é impossível para Deus, inscreva-se neste canal para mais histórias de fé que desafiam lógica humana. Porque o que acontece a seguir é um dos testes mais controversos e difíceis de toda a Bíblia. Abraão está prestes a enfrentar o pedido mais impossível imaginável. Capítulo 9. O sacrifício, que mudaria tudo. Isaque nasceu quando Abraão tinha 100 anos e Sara 90. O nome Isaque significa riso, porque tanto Abraão quanto Sara riram quando Deus prometeu o impossível. Mas o riso de dúvida tornou-se riso de alegria. Sara disse: Deus me deu riso, todo aquele que ouvir se rirá comigo. 25 anos após a promessa inicial, o filho milagroso finalmente nasceu. Isaque cresceu. Tornou-se o centro da vida de Abraão. Através de Isaque viria a promessa. Através de Isaque, nações nasceriam.
através de Isaque, toda a terra seria abençoada. Isaque era tudo. E então, Deus testou Abraão de uma forma que parece inconcebível. Abraão, Deus chamou. Eis-me aqui. Abraão respondeu. Toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Imagine ouvir essas palavras. Sacrifique seu filho, não apenas qualquer filho, seu único filho da promessa, o filho que você esperou 100 anos, o filho através de quem tudo dependia. Este comando choca sensibilidades modernas. Como um Deus amoroso poderia pedir sacrifício humano? Deuteronômio 12:31. Mais tarde, condena sacrifício de crianças praticado por cananeus como abominação. Então, por que Deus pediria a Abraão para fazer o mesmo? Teólogos oferecem várias respostas. Primeira, isto era um teste, não intenção real de matar Isaque. Deus queria ver se Abraão o amava mais que o presente que dera. Segunda, isto prefigurava o sacrifício que Deus Pai faria de seu próprio filho. Abraão experimentou uma fração da dor que Deus sentiria na cruz. Terceira, demonstrava que verdadeiro sacrifício não é sobre sangue ritual, mas sobre rendição total de nossos desejos à vontade de Deus. Abraão levantou-se cedo na manhã seguinte, cortou lenha, preparou o jumento, levou 2 servos e Isaque. Eles viajaram 3 dias até a região de Moriá. 3 dias de caminhada sabendo o que deveria fazer. 3 dias para mudar de ideia. 3 dias processando o impensável. Mas Abraão continuou. Tradição judaica identifica o Monte Moriá como o local onde o Templo de Salomão seria construído séculos depois. O mesmo monte onde, segundo muitos, Jesus seria crucificado. Se isso for verdade, então, no exato lugar onde Abraão ofereceu Isaque, Deus ofereceu Jesus. Simetria profética extraordinária. Ao chegarem, Abraão disse aos servos: Ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. Note, tornaremos. Plural. Abraão disse, nós voltaremos. Hebreus 11:19 explica. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. Abraão acreditava que mesmo se matasse Isaque, Deus o ressuscitaria porque a promessa dependia de Isaque. Abraão colocou a lenha sobre Isaque, imagem de Jesus carregando a cruz. Eles subiram o monte juntos. Isaque perguntou: Meu pai, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Pergunta inocente partindo o coração de um pai. Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro. Profecia dupla. Deus proveria naquele dia um carneiro. Deus proveria 2000 anos depois o cordeiro definitivo. Chegaram ao lugar. Abraão construiu um altar, arranjou a lenha, amarrou Isaque. O texto não diz que Isaque resistiu. Ele era jovem e forte o suficiente para carregar lenha por uma montanha. Poderia ter fugido, mas ele se submeteu, como Jesus se submeteria séculos depois. Isaque confiou em seu pai. Jesus confiou em seu pai. Abraão estendeu a mão e pegou o cutelo para imolar seu filho. Suspendeu a faca. Mas antes de descer, uma voz do céu gritou: Abraão, Abraão, eis-me aqui. Não estendas a mão sobre o moço. Agora sei que temes a Deus, pois não me negaste o teu filho, o teu único. Alívio, misericórdia, provisão. Abraão levantou os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Substituto provido por Deus. Abraão o sacrificou em lugar de Isaque. E chamou aquele lugar Jeová Jiré. O Senhor proverá. Este nome ecoa através dos séculos. Deus provê. Sempre provê. Proveu carneiro para Abraão. Proveu cordeiro para Israel no Êxodo.
proveu o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esta história também nos ensina sobre obediência radical. Abraão não debateu com Deus, não negociou, não pediu alternativas. Ele simplesmente obedeceu, confiando que Deus sabia o que fazia, mesmo quando não fazia sentido. Tiago 2, 21, 22 comenta: Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu Isaque? Vês que a fé operava juntamente com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Fé sem obras é morta. Abraão não apenas acreditava em Deus, ele agiu conforme sua crença. Verdadeira fé sempre se manifesta em obediência, mesmo quando custa tudo. Esta é uma das lições mais difíceis das Escrituras. Você confia em Deus o suficiente para entregar o que mais ama? Comente abaixo o que você acha que teria feito no lugar de Abraão. E se esta jornada através de Gênesis está transformando sua compreensão de fé, compartilhe este vídeo. Agora, vamos conhecer um dos personagens mais complexos da Bíblia: Jacó, o enganador que lutou com Deus e teve seu nome mudado. Capítulo 10. Jacó e a luta. Com o divino Isaque cresceu, casou-se com Rebeca e teve filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Desde o ventre, eles lutavam. Deus disse a Rebeca: 2 nações há no teu ventre, 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte que o outro, e o maior servirá ao menor. Profecia, invertendo primogenitura. O mais novo governaria o mais velho. Esaú nasceu primeiro, ruivo e peludo. Jacó saiu segurando o calcanhar de Esaú. Jacó significa aquele que segura o calcanhar, ou suplantador. Desde o nascimento, ele estava tentando tomar o lugar do irmão. Os meninos cresceram diferentes. Esaú tornou-se caçador habilidoso. Jacó preferia ficar nas tendas. Isaque amava Esaú. Rebeca amava Jacó. Família dividida. Um dia, Esaú voltou do campo faminto. Jacó estava cozinhando. Dá-me dessa comida vermelha, Esaú pediu. Jacó viu oportunidade. Vende-me a tua primogenitura. Primogenitura significava porção dobrada da herança e liderança familiar. Esaú, pensando apenas em sua fome imediata, disse: Estou a ponto de morrer. Para que me servirá a primogenitura? Ele vendeu sua primogenitura por um prato de lentilhas. Hebreus 12:16 chama Esaú de profano por desprezar sua primogenitura. Ele valorizou gratificação momentânea acima de bênção eterna. Quantos de nós fazemos o mesmo? Trocamos promessas de longo prazo por prazeres de curto prazo. Vendemos nosso futuro por satisfação imediata. Anos depois, Isaque envelheceu e seus olhos falharam. Ele decidiu abençoar Esaú antes de morrer. Mas Rebeca, ouvindo, conspirou para que Jacó recebesse a bênção. Ela preparou comida, vestiu Jacó com roupas de Esaú, cobriu suas mãos e pescoço com pele de cabra para imitar a pele peluda de Esaú. Jacó entrou e mentiu para seu pai cego: Sou Esaú. Isaque, desconfiado pela voz, tocou-o. A voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. Mesmo assim, enganado pelo disfarce, Isaque deu a Jacó a bênção da primogenitura. Quando Esaú chegou e descobriu, ele chorou amargamente. Mas bênçãos uma vez dadas eram irrevogáveis. Esaú jurou matar Jacó. Jacó fugiu para Harã, para a casa de Labão, irmão de Rebeca. Na primeira noite, dormiu ao relento, usando uma pedra como travesseiro. E Deus lhe apareceu em sonho. Jacó viu uma escada alcançando o céu, anjos subindo e descendo. E o Senhor no topo. Deus reafirmou a promessa abraâmica: A terra em que estás deitado, a darei a ti e à tua descendência. Jacó acordou e disse: Certamente o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. Ele chamou o lugar Betel, casa de Deus, e fez um voto: Se Deus for comigo, então o Senhor será o meu Deus. Mesmo aqui,
Jacó estava negociando. Se você fizer isso, então eu farei aquilo. Jacó era transacional até com Deus. Em Harã, Jacó conheceu Raquel e se apaixonou. Concordou em trabalhar 7 anos para se casar com ela. Mas na noite de núpcias, Labão o enganou, dando-lhe Lia, a filha mais velha. Jacó, o enganador, foi enganado. Provérbios 26, 27 diz: o que cava uma cova nela cairá. Jacó colheu o que semeou. Ele trabalhou mais 7 anos por Raquel. Casou com ambas as irmãs, criando rivalidade doméstica intensa. Anos se passaram. Jacó teve 11 filhos e uma filha. Tornou-se rico através de métodos espertos, manipulando a criação de gado. Finalmente, decidiu retornar a Canaã, mas isso significava encarar Esaú. Mensageiros trouxeram notícias aterrorizantes. Esaú vinha ao seu encontro com 400 homens. Jacó estava apavorado. Dividiu seu acampamento, enviou presentes apaziguadores a Esaú e orou desesperadamente. Naquela noite, sozinho, algo aconteceu que mudaria Jacó para sempre. Um homem apareceu e lutou com ele até o amanhecer. Este não era homem comum. Oséias 12:4 identifica-o como o anjo, um título para aparições divinas. Jacó estava lutando com Deus encarnado. Eles lutaram toda a noite. Nenhum venceu. Quando o homem viu que não prevalecia, tocou a coxa de Jacó, deslocando-a. Mas Jacó não soltou. Não te deixarei ir, se não me abençoares. O homem perguntou: qual é o teu nome? Jacó. Pela primeira vez, Jacó teve que admitir quem ele era: enganador, manipulador, fugitivo. Mas o homem disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Novo nome, nova identidade. Israel significa aquele que luta com Deus, ou príncipe com Deus. Jacó perguntou o nome do homem, mas ele não respondeu. Apenas o abençoou. Jacó chamou o lugar Peniel, face de Deus. Vi Deus face a face, e a minha vida foi preservada. Ele saiu mancando, marcado permanentemente pela luta, mas transformado. Não era mais Jacó o enganador, era Israel, o príncipe. No dia seguinte, Esaú chegou, mas em vez de vingança, houve perdão. Esaú correu, abraçou Jacó e choraram juntos. Reconciliação inesperada. Deus havia mudado os corações de ambos. A história de Jacó nos ensina que Deus pode transformar até os mais falhos, que às vezes temos que lutar com Deus, questionar, clamar, antes de encontrarmos paz. Que transformação vem através de quebrantamento. Inscreva-se agora, porque a história está chegando ao clímax. Estamos prestes a conhecer José, o filho de Jacó, que sonhava sonhos impossíveis. E veremos como Deus transforma a tragédia em triunfo. Capítulo 11. José, da cisterna ao trono. Jacó teve 12 filhos, mas amava José mais que todos. José era filho de Raquel, a esposa amada. Jacó fez-lhe uma túnica especial, multicolorida, símbolo de favoritismo. Os irmãos de José o odiavam, e José piorou as coisas contando seus sonhos. Sonhei que estávamos atando feixes no campo, e o meu feixe se levantou, e os vossos se curvaram ao meu. Os irmãos responderam com sarcasmo: hás de reinar sobre nós? Eles o odiaram ainda mais. José teve outro sonho. O sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Até Jacó o repreendeu. Que sonho é este? Porventura viremos eu, tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos até a terra diante de ti? Mas Jacó guardou o assunto no coração, ponderando se havia verdade profética. Um dia, Jacó enviou José para verificar seus irmãos que pastoreavam perto de Siquém. Quando os irmãos o viram de longe, conspiraram para matá-lo. Eis que lá vem o sonhador. Vamos matá-lo e lançá-lo numa cisterna. Diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos o que será dos seus sonhos. Rúben, o mais velho,
tentou salvá-lo. Não derramemos sangue. Lançai-o nesta cisterna no deserto, mas não lanceis mão nele. Rúben planejava resgatá-lo depois. Então, quando José chegou, eles arrancaram sua túnica e o jogaram numa cisterna vazia. Sentaram-se para comer enquanto José gritava do fundo do poço. Frieza chocante. Então viram uma caravana de ismaelitas indo para o Egito. Judá sugeriu: que proveito há em matar nosso irmão? Vendamo-lo aos ismaelitas. Eles concordaram. Venderam José por 20 siclos de prata. José foi levado ao Egito como escravo. Os irmãos pegaram sua túnica, mataram um cabrito e mergulharam a túnica no sangue. Levaram-na a Jacó dizendo: achamos isto. Vê se é a túnica de teu filho. Jacó reconheceu: é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o devorou. Ele rasgou suas vestes, vestiu-se de saco e lamentou por muitos dias. Recusou-se a ser consolado. Com choro, descerei a meu filho até a sepultura. Os irmãos carregaram essa mentira, vendo a dor de seu pai, sabendo o que haviam causado. No Egito, José foi vendido a Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda. Mas o Senhor estava com José. Tudo o que fazia prosperava. Potifar percebeu e o colocou como administrador de toda a sua casa. Deus abençoou a casa de Potifar por causa de José. As coisas estavam melhorando. Mas então, a tragédia voltou. A esposa de Potifar tentou seduzir José dia após dia. José recusou. Como poderia eu fazer tamanha maldade e pecar contra Deus? Um dia, ela o agarrou pela roupa. José fugiu, deixando a roupa nas mãos dela. Furiosa por ser rejeitada, ela o acusou falsamente de assalto. Potifar, acreditando em sua esposa, lançou José na prisão. Mais uma vez, José estava num buraco. Mas mais uma vez, Deus estava com ele. José ganhou favor com o carcereiro, que o colocou no comando dos prisioneiros. 2 oficiais de Faraó foram presos, o copeiro e o padeiro. Ambos tiveram sonhos. José os interpretou. Ao copeiro: em 3 dias serás restaurado. Ao padeiro: em 3 dias serás executado. Ambos se cumpriram. José pediu ao copeiro: lembra-te de mim quando tudo correr bem contigo. Mas o copeiro se esqueceu. 2 anos se passaram. José definhou na prisão. Mas então, Faraó teve 2 sonhos perturbadores. 7 vacas gordas devoradas por 7 vacas magras. 7 espigas cheias devoradas por 7 espigas murchas. Ninguém podia interpretar. Finalmente, o copeiro se lembrou. Há um jovem hebreu na prisão que interpreta sonhos. Faraó mandou buscar José. Apressadamente, ele se barbeou, trocou de roupa e foi trazido diante de Faraó. Ouvi dizer que interpreta sonhos. José respondeu: não está em mim. Deus dará a resposta. Sempre apontando para Deus, não para si mesmo. Faraó contou os sonhos. José interpretou: virão 7 anos de grande fartura em todo o Egito, mas após eles, 7 anos de fome que consumirá a terra. O sonho foi repetido porque está determinado por Deus e em breve acontecerá. Então, José ofereceu solução. Escolha Faraó um homem entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Nomeie oficiais que recolham a 5ª parte da colheita durante os 7 anos de fartura. Armazene alimento para os 7 anos de fome. Faraó ficou impressionado. Podemos achar alguém como este, em quem há o Espírito de Deus? Faraó disse a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua palavra se governará todo o meu povo. Somente no trono serei maior que tu. Num dia, José passou de prisioneiro a primeiro-ministro. Faraó lhe deu seu anel, vestes de linho fino, colar de ouro e carruagem. José tinha 30 anos.
13 anos haviam passado desde que foi vendido. 13 anos de escravidão e prisão. Mas agora, tudo mudou. Os 7 anos de fartura vieram. José armazenou grãos em quantidades imensas. Então, vieram os 7 anos de fome. Fome não só no Egito, mas em todas as terras. As pessoas vinham de longe comprar grãos de José. Em Canaã, Jacó ouviu que havia grãos no Egito. Enviou 10 de seus filhos comprarem. Mas não enviou Benjamim, irmão mais novo de José, temendo que algo acontecesse. Os irmãos chegaram e se curvaram diante de José. O sonho se cumpriu. José os reconheceu imediatamente. Eles não o reconheceram. José decidiu testá-los. Acusou-os de serem espiões. Aprisionou Simeão. Disse que só os libertaria se trouxessem Benjamim. Encheu seus sacos de grãos e devolveu seu dinheiro secretamente. Os irmãos voltaram a Canaã, aterrorizados. Quando o grão acabou, tiveram que retornar. Jacó, relutantemente, deixou Benjamim ir. Quando José viu Benjamim, suas emoções transbordaram. Ele se retirou para chorar. Depois, preparou um banquete. Os irmãos ficaram maravilhados quando José os sentou por ordem de idade. Como ele sabia? José serviu a Benjamim 5 vezes mais que aos outros. Estava testando. Sentiriam inveja novamente? José planejou um teste final. Mandou colocar sua taça de prata no saco de Benjamim. Depois que partiram, enviou servos atrás deles, acusando-os de roubo. Encontraram a taça. Eles rasgaram suas vestes em desespero. Retornaram a José, caindo prostrados. José disse: "O homem em cuja mão foi achada a taça será meu escravo." Vós subi em paz. Mas Judá se aproximou. Aquele que sugerira vender José agora implorava pela vida de Benjamim. "Deixa ficar teu servo em lugar do moço. Não posso subir a meu pai se o moço não for comigo." Transformação completa. Judá disposto a se sacrificar. Eles haviam mudado. José não pôde se conter. Mandou todos saírem. Sozinho com seus irmãos, chorou tão alto que os egípcios ouviram. "Eu sou José. Vive ainda meu pai?" Os irmãos ficaram aterrorizados, incapazes de responder. José disse: "Aproximai-vos. Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Não vos entristeçais, nem vos irriteis convosco mesmos por me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Mensagem poderosa. Não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus." José via a mão de Deus em tudo. Não negou o pecado dos irmãos, mas viu propósito divino maior. Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. José viveu isso antes de ser escrito. José beijou seus irmãos e chorou sobre eles. Reconciliação, perdão, cura. Se você está lutando para perdoar alguém, deixe a história de José inspirar você. Comente abaixo se esta história tocou seu coração. E curta este vídeo se você vê como Deus pode transformar nossa pior tragédia em seu maior triunfo. Agora, o capítulo final. Capítulo 12. O perdão. Que salvou nações Faraó, ficou feliz em ouvir que os irmãos de José haviam chegado. Disse a José: "Diz a teus irmãos: carregai vossos animais e ide à terra de Canaã. Trazei vosso pai e vossas famílias. Dar-vos-ei o melhor da terra do Egito." Faraó até providenciou carruagens para transportar as famílias. José deu roupas novas a seus irmãos. A Benjamim deu 300 siclos de prata e 5 mudas de roupas. A seu pai enviou 10 jumentos carregados com bens do Egito. Enquanto partiam, José disse: "Não contendais pelo caminho." Até José sabia que culpa e tensão poderiam facilmente levar a discussões. Os irmãos retornaram a Canaã. Disseram a Jacó: "José ainda vive. Ele é governador de todo o Egito." Jacó ficou atônito. Não acreditou. Mas quando lhe contaram tudo,
e ele viu as carruagens, seu espírito reviveu. Basta. José, meu filho, ainda vive. Irei e o verei antes que eu morra. Jacó partiu com tudo que possuía. Parou em Berseba e ofereceu sacrifícios. Deus lhe falou em visão: Jacó, Jacó, eis-me aqui. Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque lá te farei uma grande nação. Descerei contigo e certamente te farei subir. Isto era importante. Deus assegurava a Jacó que, embora deixassem a terra prometida, isto fazia parte do plano. Deus estaria com eles. E um dia, seus descendentes voltariam. A família toda desceu ao Egito. 70 pessoas ao todo. José preparou sua carruagem e foi a Gósen encontrar seu pai. Quando José apareceu, lançou-se ao pescoço de Jacó e chorou longamente. Jacó disse: Morra eu agora, pois já vi o teu rosto e ainda vives. Você consegue imaginar essa reunião? Um pai que lamentou seu filho por mais de 20 anos. Um filho que sofreu escravidão e prisão, mas nunca perdeu a esperança. Eles se abraçaram e choraram. Anos de dor lavados num momento. José trouxe 5 de seus irmãos para conhecer Faraó. Faraó perguntou: Qual é vosso ofício? Teus servos são pastores, como nossos pais foram. Viemos morar na terra porque a fome é severa em Canaã. Faraó disse a José: Teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está diante de ti. Faze-os habitar no melhor da terra. Habitem em Gósen. José estabeleceu sua família em Gósen, a melhor parte do Egito, e o sustentou com alimento durante a fome. Jacó viveu no Egito 17 anos. Viveu até 147 anos. Quando se aproximava de morrer, chamou José: Se achei graça aos teus olhos, rogo-te que não me enterres no Egito. Quando eu dormir com meus pais, leva-me do Egito e sepulta-me na sepultura deles. José prometeu. Então, Jacó reuniu todos os seus filhos e os abençoou, cada um segundo sua bênção. Ele abençoou José com favor especial. José é um ramo frutífero junto a uma fonte, cujos ramos se estendem sobre o muro. Os flecheiros o molestaram e o flecharam e o odiaram. Mas o seu arco permaneceu firme, e os seus braços foram fortalecidos pelas mãos do poderoso de Jacó. Jacó reconheceu tudo que José sofreu: os ataques, a hostilidade, mas também sua força, que vinha de Deus. Depois de abençoar seus filhos, Jacó recolheu seus pés na cama, expirou e foi congregado ao seu povo. José lançou-se sobre ele, chorou sobre ele e o beijou. Ordenou aos médicos que embalsamassem seu pai. Levou 70 dias. Depois do luto, José pediu permissão a Faraó. Meu pai me fez jurar, dizendo: Sepulta-me na sepultura que cavei para mim na terra de Canaã. Rogo-te que me deixes subir para sepultar meu pai. Faraó concordou. José subiu com uma grande comitiva. Todos os servos de Faraó, anciãos do Egito, toda a família de José e seus irmãos. Foi uma procissão imensa. Sepultaram Jacó na caverna de Macpela, lugar de sepultamento de Abraão e Sara, Isaque e Rebeca, e Lia. Depois de sepultar seu pai, José retornou ao Egito com seus irmãos. Mas agora, os irmãos estavam com medo. Com Jacó morto, e se José decidisse se vingar? Enviaram mensagem a José: Teu pai ordenou antes de morrer, dizendo: Assim direis a José: Perdoa a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, rogo-te, perdoa a transgressão dos servos do Deus de teu pai. Quando a mensagem chegou, José chorou. Então seus irmãos vieram e se prostraram diante dele. Eis-nos aqui por teus servos. Mas José lhes disse: Não temais. Porventura estou eu em lugar de Deus? Vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia.
para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais. Eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos. Esta é a palavra final da história de José. Perdão, provisão e confiança no plano soberano de Deus. José não negou o pecado dos irmãos. Eles intentaram mal, mas Deus o intentou para bem, para salvar muitas vidas. José escolheu ver propósito divino em vez de guardar amargura. Ele os consolou e falou ao coração deles. José viveu até 110 anos. Viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Antes de morrer, disse a seus irmãos: Eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. Profecia. Um dia, Deus os tiraria do Egito e os levaria de volta. José fez os filhos de Israel jurarem: Deus certamente vos visitará. Então fazei subir os meus ossos daqui. Morreu com 110 anos. Embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. Mas seus ossos não descansariam ali para sempre. 400 anos depois, quando Moisés liderou os israelitas para fora do Egito, eles levaram os ossos de José com eles, cumprindo seu pedido final. E isso nos leva ao fim de Gênesis, da criação ao jardim, do primeiro pecado ao primeiro assassinato, do dilúvio à torre, do chamado de Abraão ao perdão de José. É uma história de começos, de promessas feitas e mantidas, de humanos falhando e Deus permanecendo fiel, de sonhos que pareciam impossíveis, mas se tornaram realidade de formas que ninguém esperava. O que tiramos de tudo isso? Talvez isto: a vida está cheia de cisternas e prisões, cheia de traições e decepções, cheia de momentos quando parece que Deus nos esqueceu. Mas Deus está sempre trabalhando, mesmo quando não podemos ver, mesmo quando o caminho não faz sentido, mesmo quando o sonho parece morto. Os irmãos de José intentaram suas ações para o mal, mas Deus as intentou para o bem. Isso não desculpa o que fizeram, mas mostra que Deus pode pegar até nossos piores momentos e tecer algo redentor. Se você está numa cisterna agora, lembre-se de José. Se você está numa prisão, lembre-se que Deus está com você. Se seus sonhos parecem mortos, lembre-se que o tempo de Deus não é nosso tempo. A história não acabou. Sua história não acabou. Obrigado por fazer esta jornada comigo. Obrigado por ouvir. Obrigado por pensar profundamente sobre estas histórias antigas que ainda nos falam hoje. Se este vídeo te abençoou, você compartilharia? Você se inscreveria? Você deixaria um comentário me dizendo qual parte da história mais te marcou? E lembre-se, todo fim também é um começo. Gênesis termina, mas a história continua. As promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó ecoariam através da história. A nação nascida de sua linhagem enfrentaria a escravidão, êxodo, deserto e, finalmente, uma terra prometida. Mas essa é outra história para outra noite. Por agora, descanse, durma bem e sonhe grandes sonhos, porque Deus está no negócio de tornar coisas impossíveis realidade. Boa noite, amigo. Até a próxima vez.